Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos abrindo a quinta semana, o quinto domingo, com este quinto domingo da Quaresma, e a palavra de Deus nos recorda de uma realidade que todos nós haveremos de passar: a morte. E a morte do cristão, a morte daquele que segue o Senhor, tem um aspecto fundamental diferente de qualquer outra morte. Já não passaremos pela morte eterna se nós formos fiéis ao Senhor. E aqui a palavra de Deus nos fala, através de São Paulo, desta necessidade de, como cristãos, seguidores do Senhor, viver segundo o Espírito do Senhor e não segundo a carne. Aqui não se trata de carne de comer, se trata de coisas do mundo. Portanto, o verdadeiro cristão, o verdadeiro seguidor do Senhor, não vai atrás das ondas, modos de viver e modos de ser do mundo. Papa Francisco nos tem repetido isso muitas vezes, falando da mundaneidade. O fato de ser mundano, um cristão mundano é uma tragédia, porque ele vive como um mundano, como um pagão, age, pensa como um mundano, e talvez até no domingo vai à missa, achando que pode conciliar as duas coisas. E então São Paulo vai nos recordar: o Espírito de Deus habita aqueles que não se venderam, que não adulteraram em sua vida o modo de ser cristão. Quantas vezes, pergunto a cada um, quantas vezes nós já encontramos uma pessoa, ou outra talvez, em que podemos dizer: aí está Deus, aí está a presença de Deus? Certamente é bem raro encontrarmos isso. Significa que não estamos deixando o Espírito de Deus viver em nós. É certo que todos nós recebemos o Espírito do Senhor, a Santíssima Trindade, no nosso batismo. Mas há um porém: Deus não habita onde há imundície, onde há ligação com o mundo, significando aqui todo o pecado, todo modo de viver contrário à lei de Deus. Deus não habita, Deus não consegue aí permanecer. Os santos padres no início da igreja diziam: o Espírito do Senhor é como uma pomba. Por isso também a pomba foi escolhida como símbolo do Espírito Santo. É como uma pomba, mansa, casta, humilde, pura. E uma pomba, nós sabemos, se assusta com qualquer coisa. O Espírito de Deus não permanece em meio ao tumulto, em meio à bagunça de uma vida desregrada. Nossos corpos feridos de morte, como diz São Paulo, todos nós haveremos de passar pela morte. Nós ouvimos hoje esta interrogação de Marta e de Maria ao Senhor: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, nós acreditamos que tu tens o poder de curá-lo dessa enfermidade, e o Senhor não veio para ver o seu amigo. O amigo mais querido do Senhor, junto com Marta e Maria, os amigos eram Marta, Maria e Lázaro, esses três irmãos, na cidade de Betânia, onde muitas vezes em seu ministério o Senhor ia. Lá permanecia, lá catequizava, lá pousava durante a noite para recobrar-se da caminhada. Lá convivia com eles, e ao melhor amigo o Senhor não visitou na enfermidade. Poderia ser um escândalo, mas o Senhor disse: esta doença que acometeu Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. É para mostrar que o Filho do homem, o Filho de Deus, vai fazer com que creiam nele, a partir do que vai acontecer com Lázaro. Se nós nos recordamos do Evangelho do domingo passado, aquele cego de nascença perguntaram ao Senhor: ele nasceu cego assim, por culpa dos pais ou por culpa dele? Quem foi que pecou? E Jesus também diz: ele não nasceu cego por pecado de ninguém, ninguém nasce cego, doente, deficiente por pecado de quem quer que seja. Mas ele nasceu assim, para que neste exato momento Deus fosse glorificado, mostrando a sua cura, e que todos possam crer.
E assim Deus age, caríssimos irmãos e irmãs, muitas vezes em nossa vida, permite as provações para purificar o nosso amor. Permite que nos aconteça o que acontece para verificar o quanto o amamos, o quanto realmente o amamos. E aqui se distinguem as pessoas que vivem de acordo com o mundo e aquelas que vivem de acordo com Deus, com o Espírito do Senhor. Quantas vezes vemos pessoas que foram batizadas e, portanto, deveriam ser cristãos, mas o Espírito de Cristo não habita nelas, se desesperarem diante da morte de um ente querido e praguejarem e blasfemarem e dizerem: Deus não podia ter deixado isso acontecer, onde já se viu? Nestes não habita o Espírito de Cristo, como diz São Paulo, porque ainda não entenderam que a morte para nós, filhos de Adão e Eva, é algo natural. Todos nós vamos passar pela morte. Ninguém, como diziam os antigos, vai ficar para semente. Todos nós vamos passar pela morte, mas devemos estar preparados, e é isso que a palavra de Deus nos recorda no dia de hoje: estar preparado para a morte. Nós podemos dizer que durante esse percurso que recebemos, chamado vida, este pequeno intervalo de tempo entre o tempo que saímos das mãos de Deus Pai e iremos para a vida eterna, é um curto intervalo de tempo. Para alguns pode durar 20, 30, 40, 50 ou 100 anos ou mais, ou alguns dias de vida, mas este curto intervalo é o intervalo que nós temos para voltarmos para o Senhor, para caminharmos na luz e não caminharmos nas trevas. Este quinto domingo quer recordar-nos que nós devemos fazer tudo para garantir a vida eterna. O Senhor nos garantiu que no céu já reservou um lugar para cada um de nós. Reservou um lugar. Cabe a nós tomarmos posse desse lugar. Há quanta casa, digamos assim, quanta morada no céu desabitada, porque a humanidade não quer voltar-se ao Senhor, prefere apostar tudo nesta vida. A nossa aposta, a nossa corrida, como diz São Paulo, aqui é para correr, para ganhar a vida eterna. Ai daquele, ai daquela que perde seu tempo juntando suas quinquilharias, seus títulos, fazendo sua vontade, andando de acordo com o mundo. Recordemos, este ano celebramos os 100 anos de aparição de Nossa Senhora de Fátima, e um dos conselhos que Nossa Senhora de Fátima deu aos pastorinhos disse: cuidado, não andem de acordo com o espírito do mundo, não andem com as modas. No céu não há modas. Quantas vezes nós ouvimos com o coração dolorido pais e mães que atiram seus filhos às modas do mundo e dizem: mas todo mundo usa, todo mundo faz, todo mundo que vai ao inferno. É bem claro que você deve dizer. Continue assim e o inferno te aguarda com uma morada. Busque o Senhor em cada dia da tua vida. Busque fazer com que o Senhor se sinta bem na tua presença. Isso é andar na presença do Senhor. É permitir que Ele se sinta bem na tua presença, na minha presença. Se o Senhor não pode sentir-se bem na minha e na tua presença, Ele não estará conosco. Por mais que tenha sido batizado, por mais que tenha recebido os sacramentos, o Senhor não permanece onde não há obediência a Ele. Assim também, como Lázaro foi tirado da sepultura, também nós vivemos muitas vezes em meio ao pecado, a treva de uma sepultura, já em vida. Se nós formos olhar a quantidade imensa de pessoas que foram batizadas, algumas até já receberam a primeira Eucaristia, talvez a primeira e a única, talvez receberam os sacramentos iniciais, como também a confirmação e a crisma, mas que vivem devotados ao espírito deste mundo, que vivem afastados de Deus. É assustador o número daqueles que não recordam-se do Senhor na sua vida e que talvez pensam que são animais,
como o cachorro e o gato, que não tem consciência de nada e amanhã cai, morre e apodrece em qualquer canto. Nós não somos animais irracionais. Nós fomos feitos para viver no céu. Aqui na terra, a nossa moradia é transitória. Por isso a palavra de Deus vai dizer que aqui na terra nós somos peregrinos. Peregrino não para num lugar. Peregrino não se fixa num lugar. E peregrino não ama as coisas do lugar. Ele vai peregrinando. E a nossa peregrinação é rumo ao céu. Portanto, de nada nos serve acrescentar, aumentar o nosso capital, o nosso dinheiro, os nossos bens para este mundo. O capital, as graças, as bênçãos que adquirirmos, servindo a Deus e aos irmãos, nós vamos usufruir na vida eterna. Diante de tudo isso, o que é que nós optamos? Viver aqui lambuzando-se na imundícia, no pecado, neste mundo, com o espírito do mundo, e aqui cair em qualquer vala como um animal, ou tomarmos posse daquela morada que o Senhor nos prometeu no céu. Para isso, necessitamos da constante conversão. E a conversão, nós podemos dizer, temos muito tempo para nos convertermos, mas também temos muito pouco tempo. Como isso é possível? Temos o dia que o Senhor nos deu. Este é o pouco tempo. É hoje o dia da nossa conversão. Mas também é todos os outros dias que o Senhor der, porque conversões repentinas, fulminantes, do dia para a noite, isso são graças extraordinárias que alguns grandes santos e santas receberam. Nós que não somos santos, nós que somos ordinários, nós devemos a cada dia, ao ir repousar, fazer o nosso exame de consciência, ver lá como eu andei nesse dia. Andei na luz do Senhor, me afastei do Senhor, fiz a minha vontade ou fiz a vontade de Deus. Após isso, pedir perdão, repousar, no outro dia agradecer o Senhor e prometer-lhe, com a ajuda da sua graça, converter-se a cada dia. É um trabalho para cada dia, não é um trabalho do dia para a noite. Assim também o Senhor nos tira do túmulo, como Lázaro. O Senhor nos dá a vida verdadeira, que Ele já prometeu aqui na terra. A vida verdadeira já pode ser vivida em antecipação. Aqueles que se deixam penetrar pelo Espírito de Deus, fazer com que o Espírito de Deus viva em nós, e nós possamos receber esta água viva que o Senhor prometeu, e com esta água viva gerar e jorrar para a vida eterna. São coisas muito simples. A santidade consiste em amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, salvar a sua vida enquanto é tempo no naufrágio do mundo e levar os outros também à salvação. Simples assim. Impossível se tivéssemos que fazer isso sozinhos. Impossível. Mas tudo é possível na presença e na ajuda de Deus. Que o Senhor assim nos converta, que nos dê essa graça de, aproximando-nos da Semana Santa, já procurarmos rever a nossa vida, ver se estamos andando na luz do Senhor ou nas trevas do mundo, e então prepararmos bem já para a Semana Santa a nossa confissão, fazermos o propósito de mudarmos de vida. Repito, a conversão é para todos, não há um cristão que escape. Os únicos cristãos que não precisam conversão estão no céu. Nós aqui na terra precisamos cotidianamente, todos os dias, buscar e pedir a graça da conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.